CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. 9h08, como eu anunciei, está aqui conosco na CBN o deputado federal, Dr. Luiz Ovando. Doutor deputado, chamarei-o de deputado, obrigado por mais uma vez atender o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. A satisfação é minha, né? Um abraço a todos os ouvintes da CBN e agradecer a oportunidade que vocês me concedem aqui. Eu quero começar batendo um papo com o senhor, falando de um tema que é importante e que foi pauta do processo eleitoral, depois das eleições também se tornou notícia nacional, que é a questão do revalida dos médicos e essa situação que a gente não compreende muito bem. Tem muita gente que não entende isso, deputado. Como é que está essa situação? A situação está num processo. Provavelmente esta semana, ou talvez a outra, se não acontecer agora, nós vamos votar a medida provisória na Câmara, né? Participei da comissão mista de análise dessa medida provisória 890, que fala sobre a continuidade da assistência no interior do país através dos chamados médicos pelo Brasil. E é interessante dizer, sim, permita que não é só médico cubano que está inserido, né? São médicos de outros países. Não, qualquer lugar, né? O que aconteceu é que o PT, em 2013, por ocasião da ação, ou seja, da atuação do ministro na época, Alexandre Padilha, que hoje é deputado e que está lá na Comissão de Seguridade Social e Família, com quem a gente sempre mantém um contato, né, respeitoso, sem grandes problemas, foi no seu mandato como ministro que vieram os médicos cubanos, na sua grande maioria que eles chamaram de mais médicos. Esse programa aconteceu porque, de uma maneira geral, perguntava-se à população o que eles precisavam. Eles diziam, mais médicos, nós precisamos de mais médicos, né? É uma visão distorcida. Na condição de médico, eu sempre digo isso, que em determinadas situações você não precisa de médico, você precisa de técnico orientando adequadamente. Isso já está estabelecido desde a época, né, da conferência de Alma-Ata, né, em 1977. Você veja, já são 42 anos. E o que eles estabeleceram lá? Né? Que a criança precisava de aleitamento materno, nós sabemos isso desde que o mundo é mundo. Sim. Que a criança precisava de hidratação oral diante de qualquer ameaça, que a criança precisava de alimentação adequada e imunização. Com isso, você reduz significativamente os problemas. A vacina, né? De uma maneira geral. E o pessoal continua insistindo no médico. E aí, o que acontece? É bom que a gente esclareça isso. Vamos tomar um pouquinho de tempo aqui. Quer dizer, o que aconteceu? Mais médicos. Aí traz 11 mil, 12 mil, se não me engano, em torno disso, 11 mil médicos cubanos. E claro que existiam alguns médicos de outras nacionalidades que não passaram pela revalidação do seu conhecimento médico. Chegaram aqui, foram para e começaram a trabalhar, atropelaram tudo aquilo que existia de normas, leis, sob muita regras. Desconfiança da população, inclusive. De uma maneira geral, a população queria mais médicos. A população humilde, do interior, dos rincões brasileiros, que não tem médico, o médico é ser estranho para eles, né? Então o pessoal começou a ir lá. Então, o que acontece nisso? Diante dessas 4 situações clínicas que eu disse que são necessárias você estabelecer, né? A hora que o médico chega, o médico é o dono da bola, é o dono do conhecimento, em princípio. Mas aí existia uma dúvida, ninguém sabia se verdadeiramente os médicos cubanos eram médicos ou não. Me diz uma coisa, vocês chegaram a detectar que não eram médicos, algum caso? Não existe isso. Não. O que a gente percebe é que, principalmente aqueles que trabalham, né, eles têm um conhecimento técnico do ponto de vista da área médica. O suficiente. O que é esse suficiente? Né? A gente vê em medicina que grande parte das doenças são autolimitadas. Ou seja, saram sozinho. E o pessoal continua querendo médico. E aqui, apenas para citar um fato importante e causar mais debates, por volta de 1973, Golda Meir, aquela primeira ministra de Israel, ela enfrentou uma greve de médicos durante 30 dias. No final de 30 dias, ela mandou levantar, inclusive, a mortalidade. O que tinha acontecido? Tinha reduzido a mortalidade. Médico aumenta a mortalidade. Olha isso. Isso aí, eu estou falando isso como médico, sem nenhum problema. E enfrento isso daí. Por quê? Porque a gente sabe o que acontece. Agora, quando você coloca um médico sem condição, sem preparo, sem experiência nos rincões, ele cria doença. E a doença ele não consegue detectar.
Então, hoje, nós continuamos nessa vereda. Quer dizer, esse programa Médicos pelo Brasil, e que o ministro Mandetta fez um trabalho, vamos dizer assim, de destaque, porque teve coragem política de propor ao presidente que aumentasse o salário para que pudesse atrair o jovem médico. Isso. Mas só que aí tem um viés. O jovem médico não resolve o problema do interior. Hoje nós estamos numa fase em que o jovem médico encaminha. E esse é o problema que nós temos que enfrentar. Nós não podemos ficar escamoteando. Não, o médico não tem condição. O médico tem condição porque eu trabalhei no interior. E você, tendo conhecimento, você faz a diferença. Mas tem que estar preparado. A escola tem que estar preparada. E as nossas escolas não prepararam. O que aconteceu? 152 escolas médicas criadas no país em 8 anos do governo Lula-Dilma. Não dá condição de qualificação desses médicos. E aí agora existe a pressão desse próprio partido de esquerda, o próprio PT, PSOL, PCdoB. O que eles estão fazendo? Pressionando para que você fique com os médicos que eram do programa Mais Médicos sem passar pelo Revalida. E nós não abrimos mão do Revalida. Você precisa ter qualificação, qualquer profissão precisa ter isso. E qual era a intenção do PT na época? A intenção do PT era desqualificar, descaracterizar, desmoralizar os médicos. Porque à medida que você aumenta o número de indivíduos participando de um bolo, você começa a brigar, você começa a ter problema. Essa era a verdadeira intenção. Então essas escolas, 152 escolas médicas que estavam aí, né, e estão aí ainda, o que acontece? Elas não formam. Na verdade, nada mais são do que quartéis doutrinários da sigla que, na verdade, nós estamos enfrentando e está infiltrado em tudo quanto é lugar. A gente tem que falar isso, né? Não pode esquecer. Então, o que aconteceu nesse país? Médico aos montes, concentrados em cidades grandes. Cidades de 20 mil habitantes ou menos, que equivale a 80% das cidades brasileiras. Não resolvem problema. Não resolvendo problema, manda para as cidades grandes. Sobrecarrega os grandes hospitais, sobrecarrega as clínicas de diagnósticos. E você começa a ter problema. E aí você começa a desestabilizar. Você veja que é um ciclo vicioso isso. E nós temos que estar atentos para isso. E o ministro Mandetta simplesmente fez o seguinte: vou mandar esse povo para o interior. Mas como é que vai? Tem que aumentar salário. Mas aí tem um viés. Tem que mandar gente experiente. E gente experiente, se não tiver um aceno com cargos e carreiras, não vai. Verdade. Entende? Então nós estamos entre a cruz e a espada. Esse é o grande drama que nós estamos vivendo. Mas nós não abrimos mão do Revalida. O Revalida é necessário porque é mérito. E o pessoal que está sendo formado em outras escolas do exterior, eles não estão pedindo para tirar o Revalida. Eles querem que tenha 2 edições e que seja uma avaliação justa. Isso é muito comum aqui para nós. Na Bolívia e no Paraguai, por exemplo, tem muitos brasileiros que vão lá, se formam e voltam. Fazer o Revalida é o mínimo que se espera de um profissional que se qualificou. Exatamente. Sem medo nenhum, né? É tipo um testezinho, vou lá, vou fazer, pego minha carteirinha, vou trabalhar dignamente e ganhar meu dinheiro. A hora que você faz o Revalida, você tem o seu CRM, aí você começa um processo de aprimoramento. Você vai fazer residência, pós-graduação, né, mestrado, doutorado, o que você quiser. Mas você tem que começar por aí, porque senão vira anarquia. O que nós vamos fazer? Qual é o médico que nós vamos oferecer à sociedade? Esse é um dedo que o governo colocou, o dedo na ferida, e que ainda vai continuar dando bastante movimento, né? Mas que bom que está caminhando. Deputado, o senhor também faz parte de uma série de comissões lá no Congresso: Seguridade Social, Comissão de Esporte, Comissão de Agricultura, o Centro de Estudos e debates lá estratégicos da Câmara. E o senhor também faz parte da Frente Parlamentar Brasil, China e BRICS. Recentemente, lá em Bonito, a ministra Tereza Cristina recebeu os ministros da Agricultura dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse estreitamento com esses países é extremamente importante para a gente poder ter uma economia mais pulsante e tentar fazer com que o país saia logo dessa crise, né? Mais rápido. Sem dúvida, Otávio. O que acontece, o nome é Frente Parlamentar Mista Brasil-China. Ou Frente Parlamentar Brasil-China. Mista é do turismo. Tá. O que acontece? O grande parceiro comercial do Brasil é a China. Exatamente. Do mundo, né? Eles têm 1.400 bilhões. Já está essa nova estatística. Estão incomodando os americanos de maneira brutal. Você veja a nossa rota bioceânica. Ela tem que sair exatamente por isso. Não é só a China. A Índia tem 1.350 bilhões. Né? O território da China, da Índia, para você ter uma ideia, é 2/3 do território brasileiro. Então, são consumidores. Quer dizer, essa área mercado da aberto Ásia, para nós. Isso. Essa área da Ásia, né, é uma área de grande promessa de negócios entre Brasil e todas essas regiões. Atualmente, o mais forte é a China, pelo seu dinamismo econômico, crescimento.
E é claro que... Cresce 2 dígitos por ano, exato, né? Eles diminuíram um pouco agora. Tá 9, 7, 8%. Exato, né? O que é importante a gente entender é que a gente tem que manter, você não pode descaracterizar os seus valores e princípios e prioridade da nação. Mas o senhor sabia que essa diminuição no crescimento chinês é uma maquiagem? Eles continuam crescendo muito. Eles têm que... Até para poder manter um certo número. Está no meu plano, inclusive, conhecer a China, porque quem vai lá volta realmente... encantado com o que tem visto, né? A gente via falar da China, pobreza, né? Cultura rural, aquela coisa. Hoje as coisas estão mudando, não que você vindo para a cidade está melhorando, não é essa a questão, mas é que há um crescimento significativo em todas as frentes. É um dos países que mais publica, inclusive na área médica, na área técnico-científica, enfim. Então isso mostra que eles estão verdadeiramente crescendo e aprimorando. E eles precisam dos nossos serviços. E o serviço que nós temos, principalmente em Mato Grosso do Sul, é a agricultura. A nossa vocação é agrícola. Essa história, não, vamos industrializar, não temos que industrializar nada. É agronegócio, agroindústria. Então nós temos que insistir no aprimoramento da agricultura e da pecuária aqui, e claro que outras culturas, naturalmente, que possam ser vendidas para esses países, além de enriquecer o nosso Estado, o nosso país. Deputado, eu quero lhe fazer uma pergunta agora que eu considero de extremamente importante. O senhor é do PSL, o senhor é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. Na semana que passou, e até hoje ainda, ecoa o discurso dele na ONU. Como é que o senhor avalia o discurso? O que é que o senhor tem a dizer sobre o que disse Bolsonaro lá em Nova York, na Assembleia Geral da ONU? Olha, eu vou, assim, numa palavra só, excepcional, né? Eu não assisti ao vivo o discurso do Bolsonaro. Eu estava chegando em Brasília, estava no avião e não consegui. E o meu assessor, o Marco Aurélio, disse, olha, o Bolsonaro discursou. Eu achei muito bom o discurso, ele falou. Quando eu cheguei na Câmara, os oposicionistas ocupando a tribuna, o absurdo, mais uma vez o nosso presidente envergonhou o país e tal, aquela coisa toda que eles falam, eles denigrem a imagem do Bolsonaro. Isso é característica deles de uma maneira geral. Nada tá bom, né? O bom era quando a Dilma discursava, né? Diga-se de passagem. Enfim, e aí eu fui atrás do discurso e assisti o discurso. Achei fantástico, né? O Bolsonaro começa dizendo o motivo da sua eleição, dizendo o que na verdade a população queria, dizendo que ele vinha para resgatar a autoestima, a autonomia, o patriotismo, a soberania da nação, de uma maneira geral, né? Abrindo perspectivas e que aqui não ia mais ser reduto de banditismo internacional, né? Abrindo perspectivas para que as pessoas de bem que quisessem pudessem implementar os seus valores aqui dentro do ponto de vista econômico, para que a nação pudesse crescer. E a gente faz uma análise disso, a gente vê de tudo do ponto de vista de crescimento. São muitas ações que Bolsonaro fez, fazendo com que o crescimento seja inquestionável. Inclusive, muitas empresas investindo, a própria Scania, 1.400 bilhões, Scania Vabis, né, em pouco tempo, a própria Fiat, né, planejado até 2024, um investimento de 10 bilhões de reais, enfim, uma quantidade significativa. O senhor está confiante, então? Eu estou confiante, acredito que o que Bolsonaro disse na ONU seja exatamente a essência do que ele tem para dar a este país, não só dar, mas aglutinar, envolver, liderar a nação que até então estava carente de um verdadeiro líder. O pessoal pode não gostar do jeito dele. Uns dizem, ele é truculento, não tem educação, isso é outra questão. O pessoal queria que o país fosse autêntico, fosse respeitado. Você pode ver, inclusive, uma fotografia lá na Assembleia da ONU, quando ele discursa, está cheio. Quando o Macron discursa, alguns gatos pingados na plateia apenas, mostrando que ele aglutinou, que ele atraiu, que ele tem credibilidade, e embora gostem ou não, o Brasil assume a sua soberania sobre o seu território. Então o senhor faria aquele mesmo discurso? Sem nenhum problema.
Vamos falar agora de Mato Grosso do Sul. Aqui em Mato Grosso do Sul, na semana que passou, o PSL deu um show meio macabro, ruim, feio. E eu acompanhei aqui e falo isso porque a gente tem feito a cobertura desse embate desnecessário para a política sul-mato-grossense. A gente percebeu que o PSL, partido do Coronel Davi, ainda no PSL, da senadora Soraya Tronic, do senhor, do tio Trutes, do capitão Contar, se uniu para um propósito. E ganhar a eleição. E foi só ganhar a eleição, começou uma briga esquisita dentro do partido. O senhor tem uma visão naturalmente interna e está acompanhando. No sábado, a senadora gravou um mini documentário em que ela reprova o fato do Coronel Davi ter votado por uma homenagem ao ex-senador Delcídio do Amaral. E ela fez ali, colocou inclusive a opinião dela com relação ao histórico político do Delcídio, não cabe a mim aqui citar, está nas redes sociais dela para quem quiser ver. Como é que o senhor avalia esse momento ruim do PSL aqui, deputado? Otávio, eu tenho tentado desde o dia 8 de outubro de 2018, que a coisa já estava ruim, pacificar o partido. Eu já fiz 3 tentativas, estou na 4ª tentativa. Infelizmente não tenho conseguido sucesso. Mas eu tenho buscado, tanto uma ala como outra, aproximar, porque conversando a gente se entende, agredindo ficam as meias-verdades. Existe a verdade, existe do outro lado, e existe a verdade verdadeira, que a gente, de uma maneira geral, não sabe. E as pessoas tomam partido a depender das suas emoções. Então, o que tem acontecido, da questão do Coronel Davi votou a favor do Neno Razuc, numa homenagem, numa sessão proposta para o Delcídio, né? E tem uma explicação do Coronel Davi para isso, né? Eu não sei qual é o regimento que estabelece para você ter um número de votos, para você fazer uma homenagem, mas também o Coronel Davi estava propondo uma homenagem, né, e título de cidadão sul-mato-grossense para o Bolsonaro. E dizem, eu não estou aqui defendendo o Coronel Davi, porque eu não conversei com ele especificamente sobre isso, dizem que se ele não votasse a favor dessa moção, política, né? Proposta, não aprovaria o título não aprovaria o outro lado também. Mas o que acontece? Eu tenho insistido sempre nisso, inclusive no cenário brasileiro, que essas alterações elas têm acontecido em decorrência de dissensões dentro do próprio PSL, porque o Bolsonaro, e aqui vamos ter que colocar a responsabilidade no presidente, o Bolsonaro não tem assumido a liderança do PSL. Ele não quer. E algumas poucas oportunidades que eu tive com ele, falei, presidente, e o partido? Ele falou, não quero falar de partido. Isso é o que ele diz sempre. Então, vai chegar uma hora que ele vai precisar se posicionar, né? O Bolsonaro é o grande líder nacional, é o grande líder partidário e precisa assumir. Por que isso? Porque se você não tem o comandante, fica um montão de dono, né? Em qualquer corporação começam a surgir pequenos comandantes que não são aceitos pelos outros. Eu estava conversando com você agora mesmo sobre a questão, inclusive, do marca-passo do coração, né? O marca-passo do coração é que diz, olha, vocês ficam quietos e desempenhem a função. Eu vou comandar na dependência da necessidade. Mas quando o marca-passo do coração, por alguma doença, não assume o seu papel, começam a surgir vários focos irritativos do coração. É o que está acontecendo no PSL. Então o comandante não está comandando. É preciso comandar para que esses focos fiquem quietos, aprimorem-se e possa dar uma resultante melhor, que é exatamente uma resultante harmônica e coerente com os propósitos e objetivos do partido. Para a gente, antes de encerrar, caso esse desentendimento no PSL continue e, eventualmente, o partido perca aí o Coronel Davi, é uma perca importante? Você considera que isso pode ser ruim para o PSL? Como é que o senhor avalia? Sem dúvida que é. A gente não pode se esquecer da história. A história é a mestra da vida. Mas a história mostra que o homem não aprende com a história. Não, mas os sensatos aprendem. Só os sensatos. Os sensatos aprendem, né? Então veja o seguinte, o Coronel Davi, quer queira ou não, junto com Rodolfo Nogueira, foram os dois que instituíram a recuperação do PSL aqui em Mato Grosso do Sul. E eles instalaram os diretórios em várias cidades, se não me engano, 49 cidades. Faltaram algumas. Então veja que ele tem o seu peso, ele tem a sua liderança.
Se eu sou hoje deputado federal, porque o Coronel Davi me convidou para vir e ser candidato a deputado federal. Se a senadora Soraya é senadora hoje, porque o Coronel Davi e a sua esposa convidaram a senadora Soraya a vir para o PSL. A gente não pode se esquecer disso. Você entende? Então você tem que render homenagem a esse fato, a essa oportunidade. E eu não posso esquecer que as circunstâncias facilitaram. A onda Bolsonaro ajudou. Eu, embora seja uma pessoa conhecida, já velho, aqui na atividade profissional, médica, como professor de medicina, como cidadão, professor... Trocar o velho pelo experiente? Não, que seja, né? Mas digo velho assim, antigo já aqui na cidade. Então, eu sou conhecido, então fica fácil. Dentro da minha linha de ação, ficou muito mais fácil, né, eu ser eleito sem recurso. Na onda Bolsonaro, eu não nego isso. Então a gente não pode negar evidências, Otávio, sabe? Então a gente tem que prestar. Então você me pergunta, vai ser prejuízo? Sem dúvida que vai ser prejuízo. Até porque vai separar, né, aquilo que foi construído, que deveria estar fortalecido, e enfraquece o partido, inclusive na disputa para prefeito da cidade. O senhor pode ser candidato a prefeito? Não, eu não estou pensando nisso, não. Eu tenho que falar com a dona Clotildes primeiro. A dona Clotildes não quer saber disso. Deputado federal, doutor Luiz Ovando, sempre muito bom conversar com o senhor. Volte mais vezes à CBN. Muito obrigado por ter vindo. Otávio, eu que agradeço. É sempre uma satisfação aqui poder conversar com os seus ouvintes, que são pessoas sensatas, sábias e que fazem a diferença na nossa comunidade. Um abraço a todos eles e a todos vocês aqui que nos suportam para que a gente tenha essa penetração. Muito obrigado. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.